dizia. Falando nisso aí, na Argentina tem Chaves, Ah, como assim? o programa Chaves. Ah, sim, sim. Ah, legal. Só Toda que é vez outro que nome, né? É tudo outra El coisa. Chavo del Ocho, É, alguma é coisa assim. tchau. Ah, pode crer. Show de bola, que bom que tem Chaves aí, cultura. Ah, Então tá aqui é bom, muito forte isso aí, muito forte. Igual no Brasil. muito mesmo, que nem, é assim, duvido que seja que nem no Brasil, mas só de conhecerem já é Ah, muito meu legal, né? pai, a infância dele foi isso, basicamente. Ah, então teu pai é argentino? É, isso. Sei que tu fosse brasileiro. Não, eu sou brasileiro, só que eu vim pra cá, entendeu? Eu nasci lá no Ah, Brasil e eu vim pra saquei. cá. Estudar aí, show de bola, massa. Que legal que teu pai viu Chaves. Show de bola. Então tá bom, temos uma equação aqui. Essa equação ela tem algo muito especial. Se você notar, né, o x não está ao quadrado, não está dentro de uma raiz, não está dentro de um seno, de um cosseno, não está num expoente, não está num logaritmo. Ele é simplesmente um x que multiplica um número, né? Ou seja, é um sistema muito simples. Tanto é que a gente chama de equação de primeiro grau, é a mais simples que tem, beleza? Se tivesse um 2 aqui em cima, por exemplo, seria de segundo grau, e etc. Aqui nós temos uma outra situação. Eu quero que tu preste bastante atenção nessas situações, que logo, logo eu vou te pedir para avaliar uma e construir a equação. Então, veja só, a capacidade da caixa aqui é 1.000 litros. Percebeu-se um vazamento de 6 litros por hora, quando ela estava cheia. Então, qual que vai ser a equação que descreve a quantidade de água na caixa? Ele poderia perguntar outras coisas aqui, mas ele quer saber a quantidade de água na caixa depois de um determinado tempo. 1.000 menos 6T, né? 1.000, que é a quantidade inicial, certo? Ela não muda, ela é, vamos dizer assim, fixa, que nem a coisa aqui da bandeirada, menos 6T, onde o 6 é essa taxa de variação. Veja, o que que significa esse 6? Litros por hora. Né? Cada hora tu diminui, por isso menos 6. Ok? Então, duas situações aqui que na prática são bem diferentes, mas matematicamente bem semelhantes, uma vez que, de novo, é um número e outro que multiplica a variável. Beleza? Show de bola. Quando a gente tem uma estrutura como essa, f de x igual a x mais b, né, ou seja, uma função igual a uma constante, que multiplica uma variável mais uma outra constante. Veja, por que que eu estou chamando, apesar de serem um monte de letras, eu estou chamando A e B de constante, X não? Porque o X ele pode variar o valor, né? O X, lá num problema era a quantidade de quilômetros, e daí vai depender da tua corrida. No outro problema, o X era a quantidade de horas, vai depender do quanto tu quer saber de água que vai ter na caixa. Agora, A e B são valores que definem a tua situação. Né? Numa lá, o que seria o número sozinho, né? O B era a bandeirada, o A seria aquilo que é cobrado por quilômetro. Então, assim, bem fácil, né? Convenhamos. Beleza? Entendeu até agora tudo que eu falei? Tranquilo. Tá bom. Então tá bom. Show de bola. Então, blá, 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 blá. Agora eu tenho uma situação bem parecida aqui, ó, que eu quero que você faça. Então, né, leia por conta própria aí, resolva por conta própria. Eu quero que você faça A, C e a D. A B não precisa, tá bom? É, a B eu faço. Tá, Mas fechou. você começa aqui, Vinícius trabalha, etc. E daí você resolve e me manda como se você estivesse fazendo essa questão para uma prova, beleza? Então, manda uma foto, claro, lá no WhatsApp. Fechou. Já te mando Sem então. pressa, sem pressa. Faça aí na sua velocidade, se errar não tem problema, eu corrijo.
Terminei aqui, vou te mandar foto. Beleza. E aí, achou fácil? Achou difícil? Cara, tranquilo, por enquanto tranquilo. Só que, como eu falei, mano, eu tô muito tempo sem ver matemática. Quantos Muito anos tu tempo. tem? Tenho 21. Fala besteira, velho. Não, não. Cara, é foda, velho. Pandemia, nossa, sei que é a desculpa mais clichê do mundo, mano, mas a minha pandemia foi. Nada, foi eu como- amo essa desculpa aí, tomara que tenha outra. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. Da aula online é maravilhoso na pandemia. Ó, 200 mais 90x, certo, mano? Isso aí. 200 fixo, porque é o que o cara cobra só de entrar na festa. 90 por hora. Show. Daí 2 horas, tu entendeu que o X é a hora. Jogou dois Hum, lá, já era também. Na, na D, vamos ver. Daí tu percebeu que ele já deu a grana, não deu o tempo, que é o sim. tempo. Daí você passou para lá, passou certinho, mudando a operação, tava somando, foi subtraindo, passou dividindo, 3 horas e meia. Show de bola, parabéns, nada a acrescentar, muito bem. E sobre a B, sim, ela é uma função afim por algumas características. Primeiro, a gente não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, é só um número mais um outro que multiplica um x, perfeito, função afim. Outra forma de entender que é uma função afim é que é um crescimento homogêneo, né? A cada hora mais 90, mais uma hora mais 90. Não tem mudanças. Nem toda função é assim. Tipo, esses outros exemplos que eu falei. Agora vamos ver esse outro aqui. Esse aqui, ele já não é tão explícito como o que você acabou de fazer, né? E de certa forma, no que você acabou de fazer, os coeficientes da equação estavam explícitos no enunciado, né? O A era o 90, o B era o 200, estava tudo escrito lá. Aqui continua sendo um problema de função afim, né? Só que não está explícito. Então, né, eu quero que você leia o problema e me diga se você sabe começá-lo, tá bom? Se você souber começá-lo, a gente conversa. Mas se você não souber, eu vejo o que eu faço, beleza? Eu vou ser honesto. Desculpa, deu um som alto aqui. Tu falou alguma coisa? Aham, falei, eu vou ser honesto. Se eu não souber, eu falo. Ah, é pra ser mesmo. É tipo ir no médico, tá com dor no pinto. Ah, eu não quero dizer. Não, né? Mas tem que falar isso mesmo. Não tem problema nenhum. Vou ser honesto. Não. Então, isso aí é a segunda aula de reta da segunda aula de função de primeiro grau no ensino médio. Tem que saber e vai aprender agora. Ó, diferente do caso anterior, não está explícito. Então a gente vai ter que encontrar a equação por meio das informações que ele deu. Como? Resolvendo um sistema. O mesmo sisteminha que a gente aprende lá no sétimo ano da escolinha, oitavo ano. Por exemplo, aqui ele falou que 500 unidades custaram 2.700, enquanto 1.000 unidades, o dobro, vai custar o dobro da grana? Não, não custou o dobro da grana. Por quê? Porque não é simplesmente uma relação direta, como numa regra de três. Por que que não é uma relação direta como numa regra de três? Resumidamente, por causa do B. Esse B aqui, como você pode ver, é um valor fixo que está associado com uma cobrança que ah, vai estar ali independente, né, de você variar ou não X. Por exemplo, nessa situação aqui, a gente poderia associar o B como se fosse o aluguel do lugar, né? Então, você pode até dobrar a quantidade de camisa, mas o fato de ter o aluguel lá vai causar isso de você não dobrar o custo, porque muito provavelmente o aluguel custa mais do que fazer, sei lá, 2 ou 3 camisas a mais. Por exemplo,
Bem, então agora, né, entendendo que essas informações elas se encaixam na equação afim, vamos encaixá-las na equação afim. O C é o custo, então vamos escrever azul aqui primeiro. Quando o custo é 3.800, tu tens 1.000 unidades produzidas. Porque 1.000 é o valor do X, certo? Enquanto no caso da azul, né? Enquanto o 3.800 é o valor do custo, que é o C ali. E a gente faz a mesma lógica para o outro valor, a outra situação. São os mesmos A e Bs, porque na matemática, quando a gente está tratando do mesmo problema, são as mesmas letras. Só é uma quantidade diferente de dinheiro, de preços. Muito bem. Agora, agora que a gente está nesse sisteminha aqui bem for dummies, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a tia ensinou lá no 7º ano. Eu não consigo, é impossível resolver essa equação sozinha. Por quê? Porque isso que eu pintei de azul aqui é uma equação só, com duas incógnitas. Então é impossível encontrar o valor do x ou do y, que nem você encontrou lá nos outros exemplos. Lá você tinha uma variável só. O enunciado dava o valor de x numa situação, na outra ele dava o valor de y. Você simplesmente isolava a letra que tinha interesse e encontrava o valor dela. Em especial, no problema D, você fez isso. Quando você achou lá 3,5 para a quantidade de horas, que era o x. Você isolou o x, né? Só que aqui você pode tentar isolar o A e o B, não vai conseguir. Porque tem duas letras, né? Tem como. Existem infinitas combinações de A e B que fazem o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Infinitas. Mas uma vez que você tem duas equações com as mesmas incógnitas, né, que também tem A e B, daí é possível encontrar o valor das duas letras. Duas equações, duas incógnitas. Três equações, três incógnitas. E assim vai. Matemática, ela te obriga a ter a mesma quantidade de equações de incógnitas para encontrar o valor específico de cada uma delas. Daí, nós temos que resolver um sistema. E para resolver sistema existem vários métodos, né? Vários métodos. O método que eu acho mais apropriado nesse caso aqui é fazendo a subtração. Por quê? Porque o nosso objetivo, num primeiro momento, é sumir com uma das letras, desaparecer com ela. Porque se eu desaparecer com ela, momentaneamente que seja, eu consigo encontrar o valor da outra letra. E daí, encontrando o valor da outra letra, eu posso voltar a encontrar o valor da letra que tinha desaparecido momentaneamente. Que é o que vai acontecer aqui se eu subtrair, né? Veja só. Vamos subtrair o lado esquerdo. Claro, tem que estar tudo arranjadinho, né? Número com número, A com A, B com B. 3.800 menos 2.700 é 1.100. 1.000A menos 500A é 500A. E B menos B é zero. Professor, por que não cortou o A? Porque a gente não é doente. Né? Se você tem 1.000 alhos menos 500 alhos, não vai dar 500 a resposta, vai dar 500 alhos. Né? Então a gente mantém a letrita quando a gente está subtraindo. Corta só em divisão. Né? Aqui desapareceu porque se eu tenho uma bola menos uma bola, dá zero bola. Então eu não vou colocar zero aqui, que é tosco. Só vou deixar desse jeito. Agora, legal, agora dá para encontrar o valor do A, porque eu cheguei numa equação que só tem A. Eu posso começar, por exemplo, cortando zeros e passar o 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Eu vou ter A igual a 11 sobre 5. 11 sobre 5 é 2,2. Ai, como é que tu faz tão rápido? Bem, 10 sobre 5 é 2, né? 10 dividido por 5 é 2. Então, com um umzinho ali é como se fosse R$ 1 para 5 pessoas. Cada uma fica com 20 centavos. Beleza? Agora, eu vou achar o valor do B. Achei o valor do A. Eu posso vir em qualquer uma das equações e colocar o valor do A, né? Eu peguei a azul porque eu gosto mais de azul. Podia ter pego outra. Vou apagar aqui, no lugar do A, vou colocar o valor dele, 2,2.
Agora é só resolver a conta. O B vai ficar igual a 3.800 menos isso, né? 1.000 vezes 2,2 é 2.200. Ai, como? Bem, 1.000 vezes 2 é 2.000, né? Se tem o carinha aqui, ele vai, como ele tá depois da vírgula, ele vale menos. Então, é o que faz o 200. Ah, e claro, é sinal de menos, né? Porque eu passei para outro lado. Vai ficar 3.800 menos 2.200, 1.600. Pronto. Achei a equação. Custo igual ao A, que é 2,2 x mais 1.600. Vamos dar uma interpretada nessa equação? Vamos lembrar que essa equação descreve o custo por unidade de camisa, né? O custo que essa empresa vai ter. Veja, né? Como eu falei, ia ter um valor sozinho meio alto aqui, que está associado com o aluguel, que é um valor fixo, tem que pagar sempre. Independente se tu for fazer 0 camisas, tu vai ter que pagar o aluguel do lugar, por exemplo. A cada camisa feita, tu tá pagando mais 2,2, né? Tu pode perceber. Digamos que eu faço uma camisa só. Vai ser o valor do aluguel, 1.600, mais 2,2. Ou seja, então essa camisa em específico custou 2,2 reais, né? Então, por isso que a gente dobrou a quantidade de camisa e não dobrou o custo. Porque a maior parte do custo vem do aluguel, por exemplo, né? E para fazer a B aqui, o custo de 800 camisas. É só pegar 800 e jogar no valor do X. Que é a parte fácil, né? Bem, 2 vezes 800 é 1.600. Então 0,2 é 160. Então vai ficar 1.600 mais 160, né, disso aqui, mais 1.600. Ah, professor, mas por que tu não fez a conta que nem a tia Roseli ensinou lá na escolinha? Porque a gente já não é mais criança, né? Então eu acho mais fácil pensar assim, de forma quebrada. Se quiser fazer que nem a tia Roseli ensinou, faz. Provavelmente você vai poder usar a calculadora na prova, então. É, pode. Eu que tô com preguiça de pegar a calculadora. 1.600 mais 1.600, pô, 16 mais 16 é 32, então vai ficar 3.200. 3.200 mais 160, 3.360. Então o custo para fazer 800 camisas é 3.360. Esse valor faz sentido? Claro. 800 é um valor entre 500 e 1.000. Então o custo também vai ter que ser entre 2.700 e 3.800. Já que a gente está falando de 800 camisas, né? Que é uma quantidade entre 500 e 1.000. O custo vai ter que estar entre 2.700 e 3.800. E está. Faz todo o sentido do mundo. Beleza? Então agora é tua vez, tio. Vou pôr uma aqui para você fazer. Parecido, tá bom? Fechou, mano. Eu vou te enviar o que a gente conversou aqui para você poder usar como exemplo. E daí eu vou querer que você faça um problema parecido. Vou tirar do forno aqui, só um segundo, que o forno tá meio frio. Se puder depois da aula mandar uns exercícios, seria também. Eu vou te mandar esse livro já. Então você pode olhar aí o que foi já visto. É, nessa questão eu fiquei preocupado, porque é impossível não ser a mesma matemática, né? Não tem como. Essa questão é para ser considerada fácil, mas como você mesmo falou, faz tempo que você não vê matemática. Vou te mandar o livro aqui antes que eu me esqueça, que eu sou meio burro. Tá na mão já. Pronto. Então, ó, o problema é praticamente igual, só mudou o tema e uns numezinhos. Uns numezinhos diferentes. Portanto, eu vou salvar aqui e te enviar. Beleza. Vou de bola. Pô, tava querendo morar aí na Argentina. Só que os argentinos são muito burros, né? Logo, logo eles vão votar de novo lá na Kirchner ou qualquer bosta daquelas lá, e daí já vira Cara, uma bosta de novo o país. é que assim, eu chuto, não sei dizer como o Brasil, mas na Argentina eu tenho um pouco de propriedade pra falar nessas questões. A maioria dos caras super inteligentes não tá aqui. Eles vão tudo pra casa do caralho. Ah, normal. Brasil também.
Como é que é? É a exportação de cérebros, eles chamam, alguma coisa É assim. isso, né? Ah, mano, mas e olha que aqui a condição acadêmica é bem grande, é bem forte. Ouvi falar que é muito boa mesmo as É universidades muito aí. boa, cara. Porra, a minha faculdade é. Mas eu suponho que eles saiam por questão de dinheiro, né? Por exemplo, eu morava em Portugal. Lá também, país ótimo, as universidades são as melhores da Europa. Só que como pagava muito pouco lá, né? Os salários eram muito baixos na Europa. Os portugueses acabavam indo para a França, para a Alemanha, onde o salário era bem maior, entendeu? Não é uma coisa natural, né? Aqui, pra você ter noção, a minha faculdade, mano, ela tem. Ela vai lançar satélites pra galera conseguir estudar, tá ligado? A galera de telecomunicações, a galera de Nossa, engenharia aeroespacial vai ter satélite pra consultar, mano. Muito absurdo, velho. legal mesmo. É um país com Nobel é outra história, né? Não é que nem o Brasil. Macaquio. Bem, eu preciso dar uma mijadinha na Vai lá, vou horta. fazer o. Bem, faça com a paz do Senhor Jesus no coração, mas faça como se você estivesse fazendo para uma prova. Então seja bem explicativo, se puder, né? Escreva bonitinho. Depois manda uma foto aí para eu poder avaliar também como é que tá a tua escrita, beleza?
E aí, man, só pra saber, tudo certo por enquanto? Dá susto da porra, assim. Tá. Show. Então tá bom, continue aí de boa. Quase terminando aqui. Eu já te mando. Sem pressa, man. Vou te mandar aqui. Beleza. Só uma dúvida, mano. O que tu se formou? Só por curiosidade mesmo. No que eu me formei? Isso. Eu sou físico. Ah,
Vamos Você é ver. louco. Nem imagino o que vocês vê nas últimas matérias de matemática. Puta Não que queira pariu. saber, mano. É bem triste. É louco, quase insano, pra falar a verdade. Vamos ver aqui. Produção de 15 bolos, isso. Produção de 30 bolos, aquilo. Isso, show de bola. Daí você escreveu as duas equações bem bonitinhas. Daí você subtraiu. Daí você achou o valor de V, que é o coeficiente, vamos dizer assim. Ele serve como o custo unitário do bolo. Cada bolo, na prática, custa 25 conto. Eu tenho isso na minha cabeça como variável, mas não sei se Não, estaria tu não pode certo. chamar isso de variável, porque a variável é aquilo que tu vai ali escolher o valor, né? Por Tá. isso que a gente chama de variável, né? Você varia e compreende E sem programação a me fudi, mas função. suave. Né? Por que a gente chama função de função? Porque essa função, esse lado esquerdo, o y, o f de x, ele está em função, ou seja, o valor dele depende da variável, que é o x, no caso. Na realidade, você tem o que a gente chama de variável dependente e independente, né? A dependente aqui é o. Deixa eu, só para não comer merda aqui, mas eu acho que a dependente é o custo. Por quê? Porque ela depende do número de bolos produzidos, certo? Tá, claro. Então, função não é qualquer nome, tem um significado. E daí, você fez as contas muito bem lá. Muito bem, nada a acrescentar nas suas contas. E depois você jogou o valor na sua função e obteve o custo para fazer 40 bolos em um dia. Show de bola. Cara, nada a acrescentar. Parece que você entende bem quando a gente explica. Show, isso é ótimo. Esse assunto aqui não tem muito mais o que falar além dele. A gente tem que só fazer uma compreensão agora do ponto de vista gráfico, porque na matemática todas as funções geram um gráfico. E o gráfico das funções de primeiro grau são retas. Claro que algumas características da função se mostram no gráfico, né? Por exemplo, se você tem uma função que é esse tipo aqui, f de x igual a 2x menos 1, beleza, equação de primeiro grau, reta. Onde que eu poderia observar o menos 1 no gráfico? No cruzamento da reta com o eixo vertical. Tá vendo que ela cruza exatamente no menos 1? Isso é uma característica óbvia, na verdade, não só de retas, como de qualquer função. O número que não acompanha x, de modo geral, é o valor onde o gráfico cruza o eixo y. Beleza? Então, cruzou no menos 1, porque o b é menos 1. Agora, como é que eu posso observar o 2, né? 2, o valor que multiplica o x aqui no gráfico. Uma coisa que os americanos costumam chamar de rise over run. Né? Se eu pegar o gráfico aqui, por exemplo, travou. Mas volta aí dentro de uns 10 segundos. Voltou, como eu havia dito. Rise over run, como eu falei, os americanos fazem. Né? A gente pega dois pontos, por exemplo, pode ser esses pontos marcados aqui pelo próprio livro, e você faz o rise, que seria, vamos dizer assim, o crescimento, né? E o run, que seria a corrida, a parte horizontal. Rise over run seria o tamanho do rise, que aqui claramente, como vai de menos 3 até 3, vale 6, né? Tem 6 quadradinhos aqui. E o run tem 3 quadradinhos. Então é rise over run. Esse é o valor do A. Coeficiente angular, né? 2. A gente chama o A de coeficiente angular justamente porque ele tem a ver com o ângulo da reta, né? A inclinação da reta. Sempre pode ser obtido pelos valores desses catetos do triângulo que você cria com pontos da tua reta. Beleza? Então são algumas características aí bem interessantes que a gente pode tirar do gráfico. Bem, acredito que não há mais tempo para maiores divagações. Esse livro é muito bom, como você pode ver, né? Bem mais explicado que o PDF tosco aí que te enviaram. E não só essa matéria, como todas as outras que está lá no PDF também, quadratics, logaritmo, exponencial, tá tudo lá.
recomendo o uso desse livro. E recomendo também que, em vez de você já partir direto para o exercício, primeiro leia e tente refazer os exemplos, que estão bem passo a passo aqui, né? Se por acaso tu errar, pelo Eu menos vou começar do zero mesmo. isso. Pelo menos tu, tipo, já vê como ele fez e tal, sacou? Pois, se tu achar que tem tempo aí, faça uns exercícios aí, beleza? Na Claro. parte da página 80 e poucos aqui. Muito bem, man. Topzera a aula. Dá pra ver que você